Pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma live, aqui tá ficando frio, gente. Mais uma live da meditação, conselho do tarô e respostas de sim ou não. E o tema é as cartas falam. As cartas falam? Estou esperando a minha parceira de live chegar também, porque gente, eu estava. Gente, vai travar várias vezes, tá, gente? Gente, eu estava numa reunião de condomínio. Então, imagina só, né? Deliberação e etc, etc, etc. A pessoa que conduziu lá da imobiliária lá, meio grosseira, né? Afinal de contas, nós pagamos o salário dela, né? É isso que ela tem que entender, nós pagamos. Então, ela podia ser um pouquinho mais doce. Mas aí entra aqueles padrões todos, gente. Quais são os padrões? É uma mulher guerreira, a mulher que vai lá e faz. Só que a gente tem que aprender a deixar de ser guerreiras em vários momentos. Autoritária, porque ela parecia uma pessoa bem autoritária. Julgamentos, julgamento, estou julgando. Mas por quê? Porque eu decidi, eu defini que eu não quero ser mais assim. Então eu peço ajuda para as pessoas, várias coisas, as pessoas me ajudam quando eu não consigo fazer, quando eu peço ajuda, simplesmente, em todas as áreas. E é isso que a gente tem que aprender, principalmente nós, mulheres, nós temos que aprender a nos permitir sermos ajudadas. Só que com tantas revoluções que já aconteceram, nós não nos permitimos sermos ajudadas. E aí é onde o bicho pega, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Eu aprendi muitas coisas de 2, 3 anos para cá, gente. Eu aprendi muitas coisas. Atualmente eu estou aprendendo a lidar com os meus padrões e com os tipos, os meus caracteres, né? Minhas características. Tipo, minhas características. Então, assim, sim, uma pessoa rígida. Boa noite, Denise, tudo bom? Uma pessoa rígida, sim, mas agora eu estou sendo mais flexível. Então, quando a gente aprende os padrões em que a gente vive, a gente começa a ser mais flexível, aprender a lidar com quem nós somos, né? E a gente tem que se permitir. Para viver bem na nossa sociedade, para viver bem da maneira que a gente quer, para a gente ter uma pessoa, para a gente ter tudo, né? A gente conseguir fazer as coisas, a gente tem que ser flexível. Isso a gente só aprende vivenciando, tendo pessoas, trabalhando com pessoas, entendendo os padrões das pessoas e tentando lidar com esses padrões. E é fácil? Não, não é fácil. Não foi fácil, a vida ensina. Eu comecei a fazer aquele curso, O Corpo Explica. E fizeram uma análise minha, que é interessante. E agora eu estou aprendendo a lidar com isso. Lógico, quando eu souber lidar só comigo, eu consigo lidar com as pessoas, eu consigo lidar com
com os padrões que as pessoas têm. Temos 4 padrões, todos, uns mais acentuados, os outros menos acentuados. Então, eu falo para vocês, a análise que fizeram minha é oral e rígida. O oral é aquela assim, todos os padrões, todas as características vibram na dor, mas você pode reverter e vibrar no positivo. Então, eu procuro viver no positivo, vibrar no positivo. E aí eu coloco, o meu positivo oral é falar, 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 vem as ideias, vem tudo para falar. E o rígido é a parte do sucesso, que vai lá e faz acontecer. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente vive muito melhor. E aí foi interessante até nessa reunião de condomínio que eu estava, eu levei até o baralho, né? E uma pessoa que estava sentada do meu lado, um senhor, ele começou a perguntar tal, e eu falei assim, aí eu tirei as cartinhas para ele ali, conselhos do tarô, que eu estava, coincidentemente, eu estava com um tarô pequenininho assim. Tinha o tarô e tinha o baralho cigano. E eu tirei a carta para essa pessoa. Dei o conselho do tarô. Então, antes da meditação, eu vou dar o conselho do tarô. Ok? Então, lembrem-se, nome, data de nascimento e qual a área que você quer o conselho do tarô. Aí eu vou tirar o conselho do tarô das bruxas. Ok? A gente só tem uma vida para viver, então a gente tem que aproveitar as coisas, fazer as coisas que a gente tem vontade e quer. Foi interessante essa reunião de condomínio, porque mudou-se o síndico, conselheiros, etc. É interessante, pessoas. Eu reparei uma coisa: meu prédio era um prédio onde tinha muitas pessoas mais idosas, né? E hoje, na reunião, os moradores que estavam lá eram pessoas mais jovens. Eu falei, nossa, que legal. Tinham muitas pessoas jovens, donos do apartamento jovens. Diferente de lá de trás. Diferente. E foi muito legal, né? O novo síndico também falou uma ideia. Olá, Mônica! E é muito legal porque você aprende a viver. Você, falando com algumas pessoas, você aprende a viver, você aprende a se comunicar com as pessoas. Então, bora lá. Ó, Denise, tá? Você quer um conselho do tarô para a área financeira. Então, eu primeiro vou dar os conselhos do tarô, depois eu vou fazer a meditação, gente. Porque a meditação alinha tudo. E então, ponha seu nome, data de nascimento e a área que você quer que o tarô dê o seu conselho. E o meu questionamento, deixa a minha parceira de live chegar, está atrasada, muito atrasada, mas tudo bem. Espero que ela venha, né? Então vamos lá. Denise, conselho para a área financeira. Denise, aqui está falando assim, isso é a carta do louco. Se joga, Denise, faz o que você tem que fazer que você não fez ainda. Deixa as coisas acontecerem. A sua área financeira pode estar indo ruim, porque você não está fazendo o que você tem que fazer. Se joga.
se abre para o novo. Ok? Muito bem. Deixa eu checar se a minha parceira vai vir. Deixe-me checar isso. Porque... Ai, peraí, gente. Deixa... Ela me deu uma... Não dá para copiar e colar. Ai, deixa eu ver, gente. Deixe-me ver. Copia e cola. Deixa eu ver se eu vou conseguir copiar e colar para ela. Deixa eu ver onde ela está aqui. E nem deu. Eu vou imprimir de novo, tá? Eu vou digitar, gente. Deixa eu digitar para a minha parceira aqui, porque não foi o link https, dois pontos, não tô travou lá o computador. E se eu ficar mexendo muito, aí eu não consigo. Stream e arte. Bom, agora acho que vai. Vamos ver. D, Q, 4D, 4D, Q, T, F, A, E, F, 8, Q. Vamos ver se vai de novo, se vai conseguir. Ih, dona Renilde, eu não sei o que acontece. Você deve estar me vendo, né, Renilde? Copiar. Deixa eu ver se eu consigo colar de novo. E mandar para ela. Vamos ver. É o único. Não tem como. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou fazer a. Então, você vai entrar pelo computador, Renilde? Ah, o problema era aí, com você. Porque eu colei o Porque mesmo eu tô link, eu olhando aqui, copiei. tava dando erro, sabia? Falou que não existia nada. Mas você viu, ó, é o Agora eu tô mesmo vendo, é o todos. mesmo link. Todos, porque eu copiei, depois eu copiei de novo e depois eu copiei e colei. Que horror, Aí, gente. gente, Vai você vê? entender. Não sei o que acontece. Então, deixa eu ver. Denise, eu já falei o que era. Tempo a tempo, boa noite. Não é mensagem. Por enquanto é só conselho do tarô. Nós vamos falar. O nosso assunto é as cartas falam. Ah, Renilde, as cartas falam? Muito. E como falam, hein? Então, o tempo ao tempo, Hélio, primeiro que você. Ó, é o seguinte: nós vamos dar uma aula de como fazer pergunta hoje. Porque ontem eu fiz uma aula que era sobre isso. Foram poucas pessoas. E todos vocês precisam aprender. Quantas vezes a gente aqui fala para vocês como tem que fazer pergunta? Uma, duas, três, 200 vezes. Toda live eu tenho que falar, gente, conselho do tarô é nome, data de nascimento e a área que você quer. Perguntas de sim ou não, nome, data de nascimento das pessoas envolvidas. Perguntas diretas, claras e objetivas. Aí eu me pergunto,
O que eu não expliquei para vocês? O que vocês não estão entendendo? O que é para vocês uma pergunta? O que é para você, Renilde? Uma pergunta direta, clara e objetiva. Ela tem que ter, por exemplo, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Eu vou passar nessa entrevista? E aí a resposta vai ser sim ou não. Ela tem que ser direta. E Nas tem que ser de um lives tem que assunto ser só. direta, gente. Não dá para perguntar assim, eu preciso de trabalhar porque eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que comprar um carro, e que não sei o que, vou conseguir dinheiro para isso. Não, você fez umas 10 perguntas numa só. Aí não dá, aí não tem. Exatamente. Não é Exatamente. objetivo. E Então, você sabe, Silvia, desta mesma forma, a gente tem que se manter no nosso dia a dia. Eu tô estudando aquela mesa do Ribot e ele fala que para você levar para a mesa, você tem que ter bem claro na sua cabeça o que você quer, qual o seu objetivo. E ele tem que ser direto. É igual a pergunta, ela tem que ser direta e o objetiva. problema é que as pessoas não sabem o que elas querem para a vida delas. É simples. Aí Eu a falo mente que não está eu sei o que eu... direcionada, não Então, consegue. para isso, as pessoas têm que ter um plano de vida. Vocês já fizeram os planos de vocês para 2025? O que vocês querem conseguir até o final do ano? Não, agora entortou mais. O que vocês querem conseguir até o final do ano? Fica no lado errado. Vocês escreveram isso no papel, em algum lugar que vocês possam ler todos os dias? Porque isso é importante, gente, porque hoje eu escrevi um plano X, aí chega daqui 2, 3, uma semana, já não é bem, eu vou reformular o meu plano, porque não é bem aquilo que eu quero, então eu vou mudar, mas eu tenho que saber o que eu quero. Pergunta direta, clara e objetiva é você saber o caminho, o que você quer na sua vida. Ó, a Denise está falando. Denise, a sua foi clara, foi direta. Você escreve no caderno, legal. Porque assim, você escrevendo no caderno, você pode mudar o seu caminho de vida. É simples, gente. É que o ser humano está complicando muito. Aí, às vezes, eu falo assim, gente, será que o ser humano está emburrecendo? Não. É que as pessoas tomaram a picada. E a maioria que tomou a picada, aquilo que tem dentro da picada, foi para o cérebro. É metal, gente, se vocês não sabem. A picada vocês sabem o que é, né? Eu espero que saibam. Você Eu sabe, também né, Renê? acho, eu sei, mas eu também acho que tem um excesso de informação. As pessoas estão com problema de concentração, porque isso também tem com as crianças. Deixa eu dar uma boa noite. Boa noite, Maria Elisa. Obrigada por estar aqui com a gente. As crianças também estão. Maria Elisa que foi na festa? Ela Oi, Maria mesma, Elisa, tudo bom, Maria Elisa? Maria ela Elisa, própria. você vai querer seu conselho do tarô, já sabe, né? Nome, data e a área que você quer, tá? Fala aí. Então, a gente precisa de uma mente clara, objetiva, concentrada. Exato. Eli, Faz você quer meditação. a Todo área? dia você está fazendo meditação aqui, hein? Quase todo dia. Eli, você precisa colocar qual é a área do tarô, do conselho do tarô que você quer. Certo? E dessa bronca que eu dei, já um monte de gente já deve ter saído. Vocês me desculpem, mas assim, as pessoas que saíram, se vocês ficaram melindradas com isso, nós estamos aqui, nós fazemos as lives sem problema nenhum. É um serviço que a gente acaba fazendo gratuito, né, Renilde, para as pessoas, para elas poderem acharem os caminhos delas, para elas saberem o que elas querem. Mas vocês também têm que se ajudar.
Porque ninguém vai resolver a sua vida por você. Nós. Você eu sei que é fiel escudeira, Denise. Nós Todo estamos. dia, toda vez que a gente entra, a Denise está. Eu só não vou colocar na tela, gente, por quê? Porque à tarde eu estava fazendo um atendimento e eu sumi da tela. E aí eu falei pelo WhatsApp para a pessoa, me espera que eu estou voltando. Apagou tudo. Então, porque eu fui querer colocar música. Então, nem vou colocar música agora por conta disso, tá? Música de fundo. Então, assim, gente, nós temos que ser pacientes? Temos, mas as pessoas têm que também se abrir para isso. Se abrir para fazer as coisas. É o que eu estava comentando agora no começo. Não sei se você chegou a ver, Renilde. Eu estava numa reunião de condomínio, até que a reunião foi rápida. Começou umas 7h30 e acabou agora há pouco. Então, assim, a reunião foi rápida? Foi. Muita gente jovem, que antigamente não era gente jovem aqui no meu prédio. Muita gente jovem. Jovem mesmo. Né? Então, assim, vamos ver o que... Eu queria fazer umas festas. Vamos ver se o novo síndico agora concorda. Fazer as festas com os moderadores, para os moradores se conhecerem. Sabe? Porque eu acho que é importante a comunicação com as pessoas. Cada um leva um prato. Exato, sabe? Então, assim, as pessoas têm que ter consideração com as outras, sim, mas a gente tem que estar de aberto, coração aberto e ouvido aberto. Para entender o que é falado. E querer entender, porque a vida passa, gente. As situações passam. E se a gente não fizer, quem é que vai fazer pela gente? Ninguém. Hélio não pôs que área que você quer do Conselho do Tarô, então eu vou dar um conselho geral. Hélio, porque ele pôs a data, mas não colocou a área. Nossa, nem estou vendo essa mensagem dele. Acho que a carta da justiça. Ou seja, na tua vida, não seja cego. Veja tudo que você tem que ver. Não tem remédio. Não seja cego. Faça as coisas que você tem que fazer com equilíbrio, com moderação e com justiça. É simples. Isso em todas as áreas da vida. Ok? Quem mais vai querer o conselho do tarô? Que eu vou fazer a meditação agora no meio. Hoje é no meio. E sem musiquinha, tá? Senão a gente pode cair. Então, em vez de cair... Aqui também dá direitos autorais, dependendo da música. Não, é a música do próprio streaming mesmo. Então assim não tem problema não. Não, é que travou e caiu, então eu não vou correr o risco de novo. O StreamYard tá estranho, viu? Tá dando uns erros, viu? Tá, é que eles estão colocando várias coisas novas. Então é isso. Eles estão testando várias coisas novas. Agora eu estou vendo que tem um símbolozinho aqui do lado, que eu nem sei o que é. O painel, mostra o painel de cenas. Porque antes o painel aparecia grande, agora está aparecendo um negocinho, um ícone pequenininho. Por quê? Porque as nossas imagens aqui pareciam pequenas. Então, eu acho que muita gente deve ter reclamado. E aí eles puseram esse painel de cenas, se a gente quer pôr alguma coisa de fundo, então aparece ali agora. Então, assim, é tudo questão de jogo de cintura, molejo e jogo de cintura. Ok?
E aí, gente? Mais alguém que é o conselho do tarô? Senão a gente vai estar... Então, Renilde, fala aí, as cartas falam. Como que elas falam? Eu costumo dizer o seguinte, que com as cartas a gente acessa o subconsciente, né? Nessa simbologia das cartas, nós acabamos acessando o subconsciente do nosso consulente ali. Ele acaba se permitindo, né? Por isso que eu gosto quando eu estou presencial, né? Ou mesmo à distância, né? Mas presencial, eu pego minhas cartas, ponho na mão do consulente, ele embaralha, né? Faz esse ato de embaralhar e tal. Ou, né, a gente tem uma conversa ali prévia, por quê? Porque ali ele está se permitindo a gente fazer esse acesso a esse inconsciente. Então, as cartas, ela pega essa energia do inconsciente, essas informações do inconsciente e traduzem para a gente através da simbologia, né? Porque cada cartinha dessa aqui, ó, ela traz uma simbologia, né? Eita, peguei logo a serpente, peguei logo a Cobrança? serpente. Pois é, nem vi, eu peguei a primeira, então Porque eu né? estava cobrando aqui, eu estava cobrando, gente. Estava cobrando, Então, assim, uma postura de vocês, de... Porque, às vezes, são as mesmas pessoas que entram nas lives, né? E a gente fala toda vez, ó, nome, procura usar um só compartimento ali, né? Colocar todas as informações. Aí a pessoa coloca uma linha, né? Então, assim, a gente não consegue ficar voltando para buscar as informações. É que como entra poucas pessoas, o chat não corre tanto, mas quando o chat corre, não dá para a gente voltar atrás, gente. Passou, passou. Que nem quando a gente faz em outras redes concorrentes, né? E boa noite, Cauane. Então boa noite. a gente pede para vocês, tem normas, então a gente pede para vocês simplesmente falarem, né? Porque como é que a gente vai tirar uma carta? A pessoa põe o primeiro nome de uma pessoa, não põe data, não põe nada. Quantas pessoas existem com aquele nome? Uma? Duas? Milhões de pessoas, milhões de energias com aquele nome. Então, se você não coloca sobrenome, se você não coloca data, você quer que a resposta seja certeira? Aí daqui sei lá, umas semanas, você vira e fala assim, nossa, o que você falou não deu certo. Lógico. Primeiro que você não pôs a direção que era para ir a energia. E aí depois, né, não pôs a direção que tem que ir a energia. E você fez a sua parte? Porque não é a gente que resolve. Eles A nem gente falam que é uma pergunta orienta. direcionada. A gente orienta. Nós somos Né? orientadores. Somos orientadoras. A gente orienta vocês. Mas quem tem que fazer não somos nós. Então não é acertar ou errar. O acerto existe quando o outro lado faz a parte dele. E pode demorar para acontecer, tá, gente? Eu fiz um atendimento uma certa vez lá na casa do doutor, que a, foi em qual? Não foi nem nessa, na antepenúltima. A pessoa veio, passou, eu falei um monte de coisa, tal. Ela sumiu. Depois de 4 anos, ela voltou. E ela virou e falou assim: eu tenho que te pedir desculpa. Eu falei: pedir desculpa? Por quê? Porque
4 anos atrás, eu vim, você falou um monte de coisa, e eu fiquei muito brava. Eu falei, eu lembro mais ou menos. Pela cara feia que a pessoa fez. E depois de uns anos, aconteceu tudo. Lógico, porque você permitiu acontecer. É simples. Ô, Cauane! A Cauane fala assim, ontem sonhei que eu estava brigando com o namorado, com o José. E hoje briguei com ele mesmo. Foi opção sua, escolha sua de brigar, de querer brigar. Por quê? Hoje estava uma energia esquisita para mim e eu estava irritadíssima. Aí quando eu fui para a sala, eu estava tocando o estoicismo. E na hora que eu cheguei na sala, o que ele estava falando serviu a carapuça direitinho para mim. Que ele falou uma coisa assim: o seu sentimento em relação às situações que estão acontecendo, que não são suas, não é problema seu. Você está tendo esse sentimento porque você quer. Você está deixando interferir porque você quer. Não é seu, devolve. Não pega nem para você. Eu parei, comecei, sentei, respirei. Eu falei, não é que é mesmo? Estou irritada com coisa de fora, não é mesmo? E aí o que a gente faz com isso? Medita, faz alguma coisa, né? Deixa para lá. Eu me conscientizei, realmente não é meu. Porque já, 6 horas da manhã, pessoas mandando mensagem no WhatsApp. Então, eu sei quando é curso, quando quer, pessoas mandando mensagem no WhatsApp. Aí, quando eu falei, não, agora eu não vou ver. Quando eu fui ver ainda, a pessoa estava meio brava. Falou meio brava, agredindo. Eu falei assim, gente, aquela hora da manhã a pessoa já está assim? Imagina até o final do dia. Vai ter um infarto. Ela falou que ela não lembrou do sonho na hora da briga, só depois que ela brigou. Então, tem que prestar mais atenção, gente, às nossas percepções. Então, já pensou? A pessoa já acorda naquele horário, com aquele tom de voz. Gente, o que ela está fazendo com a saúde dela? Então, e como se eu fosse culpada de algumas coisas? Como? Sabe? Então, assim, a gente tem que colocar a mão na consciência. Se a gente está estressado, se a gente está abarrotado de coisas para fazer, a gente tem que pegar e mudar. Por que está pegando tudo para fazer? Divide. Você faz isso, você faz isso, você faz isso. Não. Cada um tem uma função e a pessoa pega todas as funções para ela. Porque quer. Porque quer. Então, aí eu vou ficar com cara de paisagem e vou só deixar a pessoa mandar. Não tem como, gente. Aí a gente não pode ficar brava por conta disso. Olha só, é namorado dela, Renilde, ela fala assim, porque ele me irrita. Não é que ele irrita. São padrões que nós atuamos. Se eu sou narcisista, eu vou querer mandar em muita coisa. Mandar e ser do meu jeito. Então, com algumas pessoas, eu vou deixar de ser narcisista, eu vou deixar as coisas acontecerem. Adianta? Não adianta, gente. Não. Como é que é? Bater. Como é que é? Bater em ponta de faca, né? Como é que é o ditado? Dá murro em ponta de faca. Dá murro em ponta de faca, gente. A vida vale ficar dando murro em ponta de faca? Não, não vale.
Não vai. Eu vou folhear e você fala, para! Tá bom? Então, Tá bom. Para! Ih, pela cara não vem coisa boa. Perdão! Ô, gente, todo mundo precisa do Aí, perdão. Kailane, tem que perdoar ele, Kailane. Cauane, acho que foi para você. Perdão! Olha só, vou pegar a carta do perdão. Deixa eu ver, acho que. Onde está? Perdão! Estava logo na frente, olha. Olha só, tinha que ser ela mesmo. Tá linda, Ai, linda. que linda. É uma carta linda, né? É o perdão, gente. Muito linda. Então, bora lá. Primeiro, eu vou ler o significado da carta do perdão. Vai servir até a carapuça para mim, tá? O perdão, finalmente, conseguiu alcançar você, viu, Cauane? Na sua caminhada. Você chegou a um ponto em que não tem outra escolha. É hora de desculpar, perdoar e relevar as supostas ofensas, transformando qualquer ressentimento amargo e deixando que a energia de cura do perdão envolva você e cure as suas feridas com um abraço carinhoso. Não importa o que tenha acontecido, o que esteja acontecendo ou o que acontecerá. Você está sendo convidado a conhecer o mundo do perdão. É essencial para a sua saúde e bem-estar que você primeiramente perdoe a si mesmo e depois volte a atenção para as outras pessoas. E olhe-as com a mesma misericórdia. O perdão é tanto um refúgio quanto a última saída quando nada mais dá certo. Você perdeu toda a confiança numa pessoa muito próxima que, no seu entender, agiu de modo odioso e cruel com você? Existe alguém com quem você tenha rompido as relações ou que tenha sido muito injusto com você no passado? Talvez exista um tirano dentro de você que ande ralhando, esbravejando de um jeito alarmadamente parecido com o que você tinha de suportar e engolir na infância. Então, é hora de dar um fim nesses padrões antigos e assumir uma postura interior mais amorosa e disposta a perdoar. Ninguém está pedindo que você volte a confiar em alguém, que tente retomar uma amizade ou qualquer coisa parecida. Talvez seja mais aconselhável não deixar que ninguém entre no seu santuário interior depois que ele foi violado. Você só precisa de uma coisa na sua vida: perdoar. Depois disso, você se libertará e não precisará mais encenar um drama exaustivo e estressante com as outras pessoas. Então, você pode decidir que tipo de relacionamento você quer ou não ter dali em diante. Oi, Priscila, tudo bom? Ela falou assim: cheguei agora por aqui. Boa Estamos noite. caminhando. Seja Vamos, bem-vinda, Priscila. vamos para a meditação, gente? Bora lá. Inspire e solta, reserve este horário, este lugar em que você não seja interrompido. Sente-se, deite-se ou fique de pé, confortavelmente, com a coluna reta e os olhos fechados. Respire fundo, bem devagar, e ao soltar o ar, veja, perceba ou sinta a tensão como uma armadura pressionando o seu corpo. Respire fundo mais uma vez, bem lentamente.
E ao soltar o ar, veja, perceba ou sinta a armadura ficando mais leve e começando a desvanecer. Respire fundo pela última vez. E ao esvaziar os pulmões, veja, perceba ou sinta a armadura desaparecendo. Você está completamente relaxado. Deixe a respiração voltar ao normal. Concentre-se no chakra do coração, localizado no meio do peito, na altura do coração. Respire fundo, levando o ar para esse chakra. E ao soltar o ar, sinta uma sensação de paz. Respire mais uma vez, levando o ar para o chakra. E ao esvaziar os pulmões, sinta uma sensação de tranquilidade. Respire da mesma maneira outra vez e faça brotar dentro de você um sentimento de amor. Inspire esse amor, fazendo com que ele se expanda e cerque você. Agora, ao inspirar o amor, você se sente envolvida e protegida por ele. Deixe que esse sentimento permaneça até que se sinta pronto para continuar. Veja, perceba ou sinta o amor que envolve e protege você como a presença da Mãe Divina. Você diz a ela que está muito grata pela sua presença. Ela lhe diz que a ama e que está sempre ao seu lado. Então, ela lhe pergunta do que você precisa. E você lhe diz que precisa da ajuda dela com o perdão. A Mãe Divina lhe diz que está satisfeita em poder ajudá-la. Ela diz que todo perdão precisa começar com o perdão concedido a si mesmo. E pelo fato de precisarmos perdoar uma atitude nossa, aos nossos olhos, imperdoável, que convidamos outras pessoas para dançar conosco a dança do perdão. Tudo isso só para podermos absorver a nós mesmos. Então, a Mãe Divina lhe pergunta se você está disposto a perdoar a si mesmo. Você diz que sim. A Mãe Divina pede que você veja, perceba ou sinta um episódio da sua vida em que você fez algo para si mesmo que ainda lhe deixa ressentido. Uma situação lhe ocorre. A Mãe Divina pede que você se cerque de amor e de autoaceitação. Então, ela continua. Não importa o que você tenha feito ou criado para si mesmo. Mesmo assim, você é merecedora de amor. A atitude que você tomou era a melhor maneira possível de você aprender o que era necessário. Agora, se você achar que essa é a melhor decisão a tomar, perdoe-se. Absolva-se e solte as amarras que o prendem. Você sente o amor e o perdão da Mãe Divina misturando-se com o seu, à medida que sente dor e ressentimento se dissipando e se transformando numa energia de mais amor e aceitação. Você se sente preenchido por dentro e em paz consigo mesmo. A Mãe Divina lhe pergunta se você tem alguma coisa sobre a questão do perdão e esclarece alguma dúvida que você possa ter. Quando terminam, você pode ficar mais um pouco na companhia dela ou começar a sua viagem de volta. Concentre-se nas mãos e respire, deixando que o ar entre pelas pontas dos dedos das mãos. Agora,
Concentre-se nos pés e expire pelos dedos dos pés. Respire fundo e, ao soltar o ar, mexa ligeiramente o corpo. Respire fundo mais uma vez e, se estiver pronto, abra os olhos ao expirar. Feliz regresso. Muito bom, ó. Perdão, gente. Muito linda. Vocês acham que, para mim, que estou conduzindo a meditação, também, não vem também coisas para perdoar, também vem, viu, gente? E foi interessante que veio uma situação que eu falei assim, gente, já está encerrada essa situação. E voltou essa situação. Uma pessoa voltou, simplesmente. Eu falei assim, nossa, gente, mas isso já está resolvido em mim. O que eu ainda não perdoei em mim, não é perdoar o outro, né? É perdoar em mim. Às vezes é na gente, às vezes é da gente mesmo. Muito Com interessante. certeza, Priscila. A Priscila falou que ela aprendeu a perdoar e se sente tão leve, ainda bem que não pesa, deve ser não pesa. Gratidão, gratidão. Você chegou na hora certa, Priscila, porque assim, tudo acontece no momento certo, na hora certa. Exatamente. As cartas, elas são um pretexto para trazer vocês para cá e ouvir o que a gente tem a falar, o que a gente tem a aconselhar. Não é, dona Renilde? E aí, vamos fazer o nosso evento dia 29? Vamos sim, eu tenho que mandar para você o flyer que eu não mandei ainda, nem fiz. E aí, eu gente, consigo dia tempo 29 de março vai ter um evento lá presencial no espaço da Renilde. Quem for de São Paulo e quiser participar, vai ter atendimentos diversos e também online, né, Renilde? Vai ter atendimentos online? Vai. Vai sim. E vai ter também a Bênção dos Animais online, tá? A Bênção dos Animais online vai ser às 15 horas, tá, gente? O que precisa para participar, Renilde? Não, a entrada gratuita só para os atendimentos, né? Vai ter cartas, vai ter mesa radiônica, a mesa fitoenergética. Fitoenergética, estou falando certo? Fitomagnético. Magnética. Fitomagnética. O que mais que a gente vai ter? Vai ter barra de axis, o pessoal confirmou? Eu falei para elas, eu preciso só agora, eu preciso passar o flyer para elas, né? Então faz com a barra de axis e tudo bem. Tem bastante atendimento. Barra de axis, gente, é muito bom, é muito libertador, tá? Muito libertador. Eu fiquei louquinha por causa da barra de axis. Eu comecei a... Fiquei louquinha. Não só pela barra de axis, mas também depois que eu descobri como o corpo explica alguns padrões de comportamento, né? Então eu sei que eu sou uma pessoa oral e rígida. O oral é fala, eu falo pouco, e o rígido é aquele que vai lá e executa. Gosta de aplausos, gosta de plateia. E gosto mesmo, tá, gente? Nunca tive, pelo que eu me lembro, nunca tive problema de eu falar em público, tá? Daqui a pouco eu vou fazer Então, Vanessa, você não aprende mesmo, né? Você devia ter entrado no começo da live, né? Quem não colocar tudo num só espaço e completo, porque nome, data de nascimento dos envolvidos, tem que pôr, não vou responder. Simples assim, né, Renilde?
Porque precisa das informações, gente. Nome, data de nascimento, porque existem mil, porque nem Vanessa. Só no meu WhatsApp eu tenho umas 15 Vanessas. Imagina se eu não colocar Vanessa do YouTube, Vanessa do não sei o quê, como é que eu vou saber quem é quem? Não dá, gente. A energia não vai, a energia da carta não vai para o lugar que tem que ser. É que nem aplicar reiki à distância, né? Aplicar reiki à distância é aquela coisa assim. E você manda reiki para fulano? Mando. Aí você manda reiki. E você vê que a energia não vai. A pessoa não está aberta, a energia vai ficar 24 horas, depois vai embora para alguém que queira a energia. As mesmas coisas cartas, gente. Como pode ser uma coisa certeira se existem milhões de pessoas com o mesmo nome? No reiki tem que ter o nome e a data de nascimento também. Nome, e outra coisa, não adianta nada eu enviar o reiki para a pessoa, mesmo que esteja tudo certinho, enviando o reiki e a pessoa está na balada. Pois é. Então, eu sempre mando, a pessoa faz se quiser, eu sempre mando, até mesmo quando eu estou fazendo mesmo a radiônica à distância. Eu mando um mantra, uma musiquinha lá, alguma coisa que seja de alta vibração, falo, olha, escolhe um lugar, se recolhe, ouve um mantra, ouve uma música clássica, alguma coisa que te conecte, E a acende um Marilisa ri. incenso. E a Marilisa fica rindo da gente, onde já se viu. A Mas não próxima adianta você vai nada, estar a aqui com gente a está ali, gente. ó, fazendo a nossa parte. A A gente próxima, tá ali Marilisa, no... você vai estar aqui com a gente, porque cabe 3 aqui, viu? Cabe até mais, né? No... Cabe. Tá, ela botou o nome do... Oba! Chegou você? Ela Ela colocou quer o ir para a nome da pessoa prateleira com ali, a ó. data. Sobe, meu Tá, amor. você precisa só aprender agora a fazer a pergunta direito, né? Olha só, Vanessa. Eu, Vanessa, data tal, vou conseguir uma bolsa de mestrado com Carlos Isidoro, data tal. Você vê que diferença? Você colocou, vou conseguir, aí você põe o nome da pessoa e depois o seu depois. Aí você vai falar assim, a ordem dos fatores não altera o resultado? Altera. Porque você está falando de você. Você está se pondo em primeiro lugar. É grau de importância, gente. Então, o certo é, eu, Vanessa Vargas, 29 de 8 de 90, vou conseguir uma bolsa de mestrado com Carlos Isidoro, 15 de 10 de 84. Onde ela foi? Ela fica aqui na prateleira ali, ó. Ela gosta de deitar aqui na prateleira, ficar me olhando. As Ela minhas fica fiscalizando. assistentes de palco estão tudo na sala, lá ouvindo o mantra. E aí, Renilde, eu ou você tirar o sim para ela, sim ou não? Para mim, tanto faz. Eu já até Tira embaralhei você tudo porque eu aqui. conheço ela. Então tá bom. Aí, ai, meu Deus, aí conhece a moça já fica íntima, né, Vanessa? Já dá Então, já deu bronca. bronca nela. Ela já veio fazer até a meditação. Não, como é que fala? Alinhamento energético. Gente, vai ter alinhamento energético dia 28 de agora, de março, às 19 horas. O valor é R$ 27, tá? Quem quiser fazer, vai ser online. É online? Todo final de mês eu estou fazendo esse alinhamento, porque as pessoas não se cuidam, né? Então a gente faz uma coisa coletiva. Vivendo e aprendendo, é isso aí, Vanessa. Não é obrigado, é gratidão, tá? Ô, Vanessa. É gratidão. Então, Denise, é na sexta-feira, dia 28, online.
Eu sei que você tem seus afazeres, mas... Não, é 28, gente. É dia 28, sexta-feira, O alinhamento energético da 19 28. horas, um alinhamento online com o valor de R$ 27. Então, vocês pegam o meu WhatsApp, 11... eu vou botar aqui, 11 97186 9710. Vai ficar gravado. E quem adquirir tem direito à gravação. Depois é só acessar a gravação, gente. Eu não posso porque eu tenho compromisso. Você vai fazer. É só pegar e. Em que grupo que você está, Priscila? Em que grupo que você está? Qualquer coisa me manda um oi no particular, tudo bem? Ou você põe lá no grupo. Oi, Silvia, eu estou aqui nesse grupo. Pronto. Simples. 11 971 86. Falando que tá no seu, Silvia. Oi? Tá no seu grupo, sim. Ela deve estar num dos grupos. Depois é só você põe um oi lá, tá? Deixa eu ver se vai. Tá? Já foi. Congelou, mas congelou aqui. Mas veio. Apareceu aí, Renilde? Agora Apareceu. foi. Então, assim, gente, dá um oi, porque assim, tem vários grupos lá, tá? Tem o grupo de aviso e tem vários grupos. Então, assim, quem quiser, manda o comprovante para mim, né? O Pix é esse meu número de celular também. R$ 27, manda o comprovante que eu coloco no grupo específico para o alinhamento. Por quê? Porque nesse grupo, a semana que vem, o prazo para fazer a inscrição é até o dia 24, segunda-feira, até 1 hora da tarde. Por quê? Porque nesse grupo, quem não vai participar, eu vou remover, e quem vai fazer alinhamento vai receber algumas informações extras. Então, eu dou banho, mando banhos, eu mando alguma oração diferente. E no dia da ativação, que é dia 28 às 19 horas, recebe o link para entrar na sala online. Ok? Então, assim, todo final de mês eu estou fazendo. O valor era 97, eu estou fazendo a 27. Para quê? Para ter maior número de pessoas e as pessoas saírem beneficiadas. Eu mando até frequências para a pessoa fazer durante a semana. Porque aí quando você chega no alinhamento energético, ativação energética, você já está a meio caminho andado. Aí na hora tem as orações, eu sempre estou colocando orações novas. Então tem a apostila das orações e depois eu mando as orações que eu acabo acrescentando a mais. Então sempre vão ser aquelas e tem mais algumas outras que dependendo do que acontece na semana, eu agrego. Ok? Dá a resposta para ela que ela deve estar esperando. Vanessa, ela está querendo saber se ela vai conseguir, né, a bolsa lá, que Através o Carlos daquela pessoa, do Carlos. o Carlos. Tirei no baralho cigano a primeira carta, são as estrelas. É a resposta de sim ou não. Ela vai dar explicação, Isso. olha só. A segunda é a âncora. E a terceira é a foice. Pela minha visão, sim, mais rápido do que você possa imaginar. Então, faz a sua parte, Vanessa. Faça a sua parte. O que você tem que fazer? Estudar? Vai lá, estuda. É que nem jogar baralho, gente. A gente faz a leitura, agora, se você não fizer a parte de vocês, como é que vocês querem obter resultados? O resultado não vem. Entendeu? O resultado fica, não é fácil de acontecer.
No caso do mestrado, ela tem um monte de documento, tem uma documentação toda para entregar, e essas documentações, elas vão, depende da faculdade, mas a grande maioria, cada documentação vai aumentando a sua nota, né? Você precisa Eu de não ter lá sei. uma nota, Ela falou assim, você aí precisa ela ter uma escreveu lá, nota para boa notícia. conseguir. Ela escreveu, boa notícia. Mas assim, é Ai, só gente, a gente vai acreditar no ficar seu mais taco. só. Aqui é só um conselho. Temos que correr atrás. Muito bem, Priscila. Ó, gente, a gente vai ficar mais uns 10 minutinhos, tá bom? Como a Renilde só conseguiu entrar no tranco. Sei lá o que aconteceu com esse negócio, estava tentando, estava dando erro, estava dizendo que não tinha nada no Boicotes, link. boicote Pode energético. ser boicote energético, com certeza, porque o link é o mesmo, depois deu certo. Exatamente. Mais alguém pergunta de sim ou não? A Priscila perguntou lá em cima, ó. Priscila, você perguntou? Escreve de novo Perguntou a lá. pergunta aqui embaixo. E ela fez tudo direitinho, ó. É? Ficou com medo Ai, de levar bronca de a você. pergunta dela lá em cima, eixa Tá vida. lá em cima. O meu medo é ficar mexendo muito e ficar travando. Esse que é o X. Será Ah, que eu consegui? Priscila, Priscila Maria de Oliveira. Ah, e José. Nossa! Ela fez uma pergunta completa, mas está meio confusa. Então vamos ver se dá para organizar. Tá, você é a Priscila, ok. Aí a pergunta é: José Antônio Soares realmente volta para Portugal? E se ele você não precisava, tá? Realmente volta para Portugal, como ele disse para você? Tá melhor assim a pergunta? Deu para entender a pergunta agora, Renê? Eu. Você quer responder? Quem responde? Você respondeu. Eu fiz os conselhos do tarô. Vai, você responde. Vou tirar aqui 3 cartinhas no baralho civil. E a Priscila ri, viu? KKKKK. Uhum. Melhorou a pergunta, né? Então, a gente tem que aprender a fazer as perguntas, gente. Ordenar nosso cérebro. Vocês são tão novinhas, eu que devia ficar assim, meio doida para fazer a pergunta? Pode dar a resposta, dona Renilde. A resposta. A primeira carta. Não, não está na câmera, você está saindo da câmera. Você está A no primeira é celular ou você azul. está no computador? Estou no celular. Agora A entendi. primeira é a Tá. nuvem, as nuvens, né? A segunda, as chaves. Uhum. E olha que eu embaralhei, hein? E a terceira, a foice. Eu acho que até ele está meio confuso, né? Se ele vai ou não vai. Para mim ele é lorota. Ele Eu não vai. acredito que não. Também acredito que não. Eu Lorota. também perdido. Ele está achando uma justificativa. Mas pelas Nem cartas ele que a tem gente... isso certo. Aqui fala que Nem ele não. sabe. Certo? Mais alguém? Perguntas de sim ou não? Temos 6 pessoas na live. Ninguém quer perguntar perguntas de sim ou não? Vai, Denise, manda sua pergunta de sim ou não. 6 pessoas na live. Vamos, gente. Vamos curtir aí para o YouTube Vamos entender se a live é movimentar, gente. Vamos interessante. movimentar. Mandar E vem mais que pra a gente. gente Vamos vai fazer curtir. a ativação energética. Manda recado no WhatsApp. Vai lá, mais perguntas? Ninguém? Se não tem ninguém, a gente vai embora mais cedo, então.
Já deu 1 hora de live, já, viu? Azar de vocês. Você sabe, eu mandei fazer um óculos novo, né? Aí eu descobri, este óculos que é mais antigo, eu consigo, né, enxergar a tela. Se eu colocar o óculos novo, que é a minha cara, eu tenho que chegar mais perto do computador. Ai, tá bonita essa armação, gostei. É ou não é minha cara? Mas eu ainda não acostumei, né? Tem que acostumar a vista. Aí eu tenho que fazer assim, tem que chegar mais perto, e o outro não. Não sei se a distância que eles mediram, sei lá. O que a Kailane quer saber? A Priscila aqui que ela escreveu, segui seu conselho, e ele achou estranho não estar mandando mensagem. Ah, para ele. Obrigado pelos seus conselhos, amém. A Priscila fez consulta. Tá. Cauane, tire uma carta para mim. Ela quer uma carta. Ai, obrigada, Priscila. A hora que eu vi essa armação, eu falei assim, nossa, é a minha cara. Só que eu Achei bonito. vou ter que trazer o computador mais perto para mim quando eu fizer lives, porque eu tenho que ficar aqui, ó. Aqui eu enxergo bem. Eu não sei qual foi a distância que eles colocaram, que não colocaram isso. Não é bifocal, né? Eu nem sei se o outro é... sei lá, o outro Deve ser multifocal. Oi? Ela precisa, se for essa bifocal ou multifocal, você precisa de fazer esse exercício todo dia. Começa 1 hora por dia, 1 hora por dia, aí vai aumentando, no segundo dia 2, depois Não é 3. aquela que você tem que olhar... Lembra que a bifocal é aquela que você tem que olhar por cima, né? Mas essa não, eu acho que puseram tudo numa só. É multifocal que eles falam. É multifocal. Mais moderna, né? Sei lá, eu só sei que a hora que eu pus essa armação, eu falei assim, nossa, é essa. É a minha cara. Sofia Mendes, você tinha que ter entrado no começo da live para levar bronca, porque senão eu vou ficar repetindo a bronca. Para, você vai implantar a freguesia. Vocês ficam... gente, bom, a Cauane pediu uma carta, tirar uma carta. Você tira para... Você quer tirar uma carta do tarô ou o que você quer fazer? Oi? Ela quer só um conselho, então, da carta. Ela quer um conselho. Dá você o conselho, vai. Eu já dou muito conselho para ela quando ela entra na live e eu estou sozinha. Você dá um conselho para ela e eu respondo a da Denise. Então tá, deixa eu tirar aqui Vou tirar um arcano maior. Tá. Saiu a lua. Conselho para Cauane. Saiu a lua. Cauane, cuidado do seu lado emocional, do seu lado feminino. Olhar mais para você. Com namorado, pô. Né? Denise, vou trocar de carro até setembro de 2025? Você já está com o dinheiro, Denise? Sim. É o barco. Sim. Ok? Você consegue. Tem o dinheiro? Vai lá e faz. Sua cara ficou linda, realçou seu rosto. É cara ou rosto, Priscila? Então, as duas coisas. Sofia, você tem que colocar nome e data dos envolvidos, tá? Porque assim, o seu nome e o nome do seu ex-ficante com a data de nascimento para a gente conseguir responder, tá? Sem data não tem como. Maria Elisa, coloca a data de nascimento que a gente tira um conselho para você. Então, a Denise me perguntou. Pelo que eu entendi. A Denise me perguntou se ela pode participar da ativação sem estar presente. Sim, Denise. Porque você está comprando o ingresso a R$27. Eu vou mandar o link, a gente vai fazer a ativação, e aí eu vou colocar o link no grupo da ativação.
Ok, Sofia, eu sei que você só entrou agora, por isso que eu repeti. Você coloca. Não, não pode deixar pergunta, você tem que. Ah, tá bom. Você é nova aqui, desculpem, Sofia. É assim. As perguntas têm que ser feitas com nome e data das pessoas envolvidas, tá? Para quê? O baralho responder e saber que direção você tem que tomar, entendeu? Então, se você quer ainda a sua resposta, você tem que pôr seu nome inteiro, data de nascimento, nome da pessoa e data de nascimento, tá? Ah, eu não quero colocar o nome inteiro dela. Data de nascimento é necessário. Coloca o primeiro nome e depois data de nascimento, ok? Certo? A gente fala a resposta no ar, tá? A gente não escreve, a gente fala a resposta no ar. Ah, Maria Elisa quer uma carta? De quem você quer a carta, Maria Elisa? O conselho? Minha, meu ou da Renilde? Olha que chique, hein? Poder pode. Meu ou da. Isso. Uhum. Maria Elisa. A Sofia colocou, né? Sofia Sofia Mendes. colocou, tudo certinho. Vou ter alguma reaproximação dele por esses próximos dias? Quem tira? Eu ou você? Tira você, vai, Renilde. A Maria Elisa quer um conselho seu, então tira suas cartas de tarô depois para ela. Tá. De que Eu vou área que tirar você 3. quer? De que área, Maria Elisa, você quer? Relacionamento, amoroso, saúde? Qual a área que você quer? Fala da Sofia, faz da Sofia aí, Renilde. Tô tirando as 3 cartinhas aqui do baralho Eu, cigano para ela. eu tenho que acostumar aos poucos com esse óculos, então. Eu vou ter que depois sentar lá no sofá da sala e colocar o óculos para acostumar. Ah, tá. Maria Elisa que é profissional. Tá. Você vai Pode falar para falar da quem que faz primeiro? Sofia. Sofia. Não Primeiro sei, Sofia. fechando. Então, Sofia, a primeira carta do baralho cigano é a cigana, que representa você. A segunda, os ratos. E a terceira é a casa. Você quer saber se tem uma reaproximação dele, né? Para com você. Tem sim, mas eu vou te dizer uma coisa: talvez não dure muito. Você tem que se tratar energeticamente, principalmente para essa área de relacionamentos. Com os ratos, está dizendo que tem alguma interferência, uma baixa energia aí. O que você acha, Silvia? Eu concordo com você. Não é assim, vai demorar um pouco e era a resposta de sim ou não, tá vendo como nós estamos sendo boazinhas? Já estamos extrapolando aqui, estou até dando conselho para fazer as coisas. Tá vendo? Vamos lá. Maria Elisa, profissional, vou tirar uma carta do tarô, Maria Elisa, ó. Maria Elisa, profissional? Nossa, Maria Elisa, você precisa tomar uma surra. Sabe por quê? Olha só, saiu a carta do mago, a primeira carta do tarô. Um mago bonito. Você tem todos os instrumentos para você levar adiante o seu profissional. O que está faltando? Coragem? Então, assim, você tem todos os instrumentos. Você pega e começa a usar e descobrir novas fórmulas de você usar o que você faz. Porque eu entrei numa mentoria, a minha maneira de ler as cartas, de fazer terapeuticamente, está mudando, gente. Porque ficou com mais informação de tudo aquilo que eu aprendo e que vem, eu começo a agregar
E é exatamente o que a pessoa precisa. Então, a gente tem todos os instrumentos na nossa mão. Usa, sem medo de usar. Ok? O que a Sofia, ela não entendeu? Sofia, a carta dos ratos significa, não está falando que é você, porque você fez a pergunta se a pessoa vai se aproximar, voltar. Então, a carta dos ratos é assim, existe alguma energia ruim que não deixa isso acontecer? Existe. Ah, essa energia é sua? Lembre-se de uma coisa, vocês não são namorados, vocês são ficantes. Né? Vocês são ficantes. Se vocês são ficantes, qualquer energia, de qualquer lado. Porque se você é ficante, pode ser que você fique com outra pessoa e ele fica com outra. Aí você limpa a outra pessoa e vocês ficam. Fica uma miscelânea, uma salada de energia que acaba não deixando acontecer as coisas. O que a Maria Elisa falou foi exatamente o que preciso. Vou encontrar. Vou puxar suas orelhas. Quando eu te encontrar de novo, eu vou puxar as duas, tá? Porque eu sei que vai precisar puxar as duas. Não, uma só não vai ser suficiente. Então, Maria Elisa, encontre tudo. A gente sabe tanto, gente. E a gente não acredita. A gente não confia. Não é, Renilde? A gente sabe tanto, tanto, tanto. Você sabe um monte, ainda está estudando, né? Não para. Não para. Minha primeira mesa radiônica eu fiz em 2010. E ainda estou estudando mesa radiônica. E cada professor traz uma coisa interessante. Se você pega uma mesa diferente, você tem que saber mais ainda outros significados, outras coisas. Ana Lúcia, faz a sua pergunta rápido. Data de nascimento, nome, data de nascimento, a pergunta, e se tiver outra pessoa. Fazia tempo que você não aparecia mesmo. Ela até escreveu em caixa alta, ó. Você está berrando com a gente? Ai, meu Deus! Não, ela está berrando para você. Olha, fazia tempo que eu não vinha. Você esqueceu que a live é às quartas-feiras, tem a sexta, nesse canal é às quartas, sábados e domingos, e no outro canal, Alquimia da Alma, às sextas-feiras, tá? Ana Lúcia, nome, data e... Agora você escolhe, ou você faz uma pergunta para responder sim ou não, ou você escolhe um conselho do tarô e a área. O que você vai escolher? Não apareceu mais? Esse YouTube tá ficando ruim, hein? Mas você sabe que então. Entra num grupo do WhatsApp. Vai aparecer algum moço nos meus caminhos? Muito só? Então, você já aprendeu a ser a melhor companhia sua? Porque tem isso também, né? Então, às vezes você tem que ficar um tempo só. Algum vizinho aprender. Aqui deve estar tomando comida. Nossa Senhora! Então vamos lá. Vai aparecer algum moço nos meus caminhos? Ah, tá. Ela falou que ela já aprendeu a se amar. Vou te contar um segredo, Lúcia. A gente nunca aprende tudo em relação a gente para a gente se amar. Tá? Mais de quanto? Mais de um ano só? Então, vou te contar outra coisa, Ana Lúcia. Vou abrir aqui. Eu estou mais de
10 anos sozinha. Ah, mas você já não ficou com alguma pessoa? Eu não quero ficar, porque ficar é uma troca energética tão sem sentido para mim. Eu quero relacionamento, eu quero alguém que seja parceiro, companheiro, isso eu quero. Então eu aprendo primeiro a estar sozinha, eu aprendo a ver quem eu sou, os padrões que eu tenho e todas as características que eu tenho para eu poder, quando a pessoa vir, eu poder ser uma pessoa melhor. Você que vai responder, Renilde? Pode ser, você quer pedir de 3 cartinhas? Eu vou tirar 3 cartinhas do baralho cigano, tá? Beleza. Apesar que o tarô também tá aqui, mas vamos de ciganão, que a gente fala. A pergunta é, as cartas falam em baralho cigano mais falam. ainda. Eu vou perguntar para vocês acham que as cartas falam? Responde aí no chat. Ah, vocês podem colocar, responde aí se as cartas falam e põe em que cidade que vocês estão, tá? Se é interior, se é São Paulo, se é, sei lá, se é outro país. Vai, Cauane, calma, essa é a última carta. Você acha que eu vou deixar vocês sem a carta da direita e esquerda? Peraí que ela vai passar aqui, depois ela derrubar as coisas aqui. Fortaleza, São Paulo, legal. Oi? Estou falando aqui com a Luna, ela aí, eu tava com medo dela derrubar tudo aqui, do jeito que ela é. Cadê? Lá, Ana Lúcia? vai, Ana Lúcia, você falou que está fazendo você está mais de 1 ano sozinha, mas você tem mudado alguma coisa em você? Você tem feito a lição de casa? O que eu falei, que eu estou fazendo para mim, ela pôs a resposta lá. Verdade. Que tem que fazer tudo isso. Ela está falando que sim. Então, ó. Primeira carta. Acertei. Por isso que eu perguntei. Segunda carta. Muito, Ana. Ó, a foice. Terceira carta, os ratos. Está gastando energia com muita coisa que não tem nada a ver, né? Pode ser autocobrança, culpa, se culpando. Achando que porque eu faço tudo errado. Ela se cuida, parecia. Então, alguma coisa você não está fazendo que é necessário você fazer. Eu vou te dar um exemplo. Quando as pessoas perguntam sobre emprego, e elas falam assim: eu vou ter o emprego logo. E aí eu pergunto assim para a pessoa: mas você faz tempo que você foi mandado embora? Porque quando a pessoa é mandada embora, acontece muito de que a pessoa não tinha tempo para ela, para fazer as coisas dela. E o tempo de ela arranjar um emprego vai depender exatamente do tempo que ela levar para fazer as coisas para ela. Porque se quando ela estava trabalhando, ela não tinha tempo para fazer uma comida para ela, para fazer qualquer coisa para ela, fazer uma arrumação. Ih, deu uma congelada aqui na vai demorar. Deu uma congelada, só não pode cair. Isso é um aviso. Então, assim, você tem que fazer o que você não fazia quando você estava empregado. Porque tem que ter tempo para poder fazer. Então, por isso
que você deve estar, alguma coisa que você não está fazendo e você não percebeu que é necessário para você fazer. Para de se cobrar. Faz com alegria. Às vezes você está se cobrando muito. Ah, estou cuidando de mim, porque eu tenho que fazer isso. Para. Respira. E deixa as coisas acontecerem. Ok? Vamos à cartinha de esquerda e direita, porque hoje já, de tarde, já caiu as coisas aqui, né? Então. Bom, eu, para variar, vou ficar com a esquerda, tá, gente? Então, vou tirar uma carta. Direita ou esquerda? Direita, esquerda. Direita, esquerda. Escolhe a sua também, tá, Renê? Direita, esquerda. Todo mundo já escolheu? Direita e esquerda. Eu vou começar lendo a direita. Você já escolheu? Eu escolhi a esquerda. Esquerda. Ah, você foi na minha, né? Ah. Direita. À noite. Dentro da noite, a lua pode ser imprevisível. Vai chegar uma notícia que parecia impossível. Não é ruim a carta. Não, é uma mensagem, né? Tá mandando um recado aí. Exatamente. As duas não são ruins. O outro é o dia. Esquerda. O dia. Novo dia vem raiando sobre a tua ansiedade. Espera com paciência. Mantenha a serenidade. Porque quando você mantém a serenidade, a coisa acontece. Você não foca no problema. Você foca em coisa boa. Exato. Seja alegre. A gente tem vários padrões, várias cascas, né? Vários padrões que a gente... Então, assim, e a maioria dos nossos padrões, os tipos de pessoas que a gente tem, 4 tipos num ser só, eles vibram na dor. Só que você pode sair da dor. Você pode vibrar na alegria. Aí você vai aprender outras coisas diferentes. Ok, gente? E é isso aí. Recadinho, Renilde? Algum recado? Gente, vai ter o evento dia 29, online e presencial. Quem estiver aqui pertinho, em São Paulo, vai ter no espaço da Renilde várias atividades. Leituras, vai ter a benção dos animais, vai ter leitura. Mesa radiônica. Vamos estar colocando os banners, tanto nas redes sociais, aqui no YouTube também, eu vou colocar na parte da comunidades. Na comunidade é bom. A gente espera vocês. Ok, gente? Participem sempre, participem mais. Próxima live é no outro canal, a sexta-feira, agora. E tem sábado, domingo. E quando que são as suas lives, dona Renilde? Nossa. Depende. Quando ela faz live? Eu faço de segunda. Não, eu faço. Sou livre, leve e solta. Às vezes eu faço de segunda, às vezes eu faço de quarta, às vezes eu faço de quinta. Hoje mesmo já tem dia certo? Com você tem toda quarta, uma quarta-feira por mês. Sempre a segunda semana. Eu procuro fazer dia certo, porque às vezes as pessoas têm alguns compromissos, então, pelo menos, eu ponho alguns dias certos. Sim, Maria Elisa, estarei lá. Você estará lá? Você vai lá? Eu estarei lá. Estaremos todas lá para movimentar o espaço da Renilde. Ok? Qual o endereço? Qual o endereço de lá, Renilde? Rua Joaquim Távora, número 334. Próxima estação Ana Rosa do metrô. Do ladinho da estação Ana Rosa, gente.
Saiu. 10 minutos. É 10 minutos? Acho que nem isso. O segundo Atravessou a quarteirão. rua, já chegou, não é isso? Atravessou a rua. Gente, a estação está do outro lado. Atravessou a rua, não é 10 minutos, não. Sim, nem 5 minutos. Estaremos lá. Se você esqueceu o endereço, Denise, me pede pelo WhatsApp que eu te mando, tá bom? Eu te mando o banner também, que a dona Renilde vai fazer. Eu estou esperando ela fazer para poder divulgar, né? Já devia ter divulgado, mas tudo bem, né? Pois é. Amanhã eu já faço. Chamando, Tá se bom, Deus então. quiser. Eu tenho que cobrar lá no ar, né? Porque aí já pensou? Tem que ser cobrado no ar. Ah, se Fica não mais fosse a filha. divertido, gente. Fica muito mais divertido. Que bom que você vai tentar ir, Maria Elisa. Não é nesse sábado, é no outro, tá? Vou estar lá, o evento vai ser das 11, né, Renilde? Às 18. Estamos às 18, 19 horas. Às 18 18 horas. horas, porque as pessoas acabam... E porque eu tenho live às 21, então eu aí acabo saindo um pouco antes. Tá bom, gente? Gratidão, gratidão, gratidão. E eu espero vocês na próxima live. E nas próximas, e sempre. Que é muito bom vocês estarem aqui e interagir com a gente. Ok? Beijos, beijos, beijos. Beijos. E até. Tchau, tchau. Até mais.